agressividade, ódio, rancor, raiva, ira, impotência, culpabilidade. No termo agressividade, incluímos todos aqueles egocentimentos relacionados com o impulso de agredir, de causar dano, seja aos outros ou a si mesmo, como o ódio, o rancor, a raiva, a ira, a impotência e a culpabilidade. A agressividade desperta, geralmente motivada por um estímulo exterior, uma circunstância que a pessoa toma como um ataque a si mesmo ou um obstáculo que a impede de satisfazer os seus desejos ou anseios. É uma derivação do instinto de sobrevivência. A agressividade pode ser uma manifestação de qualquer um dos defeitos, mas a razão pela qual desperta é diferente em cada um deles. No vaidoso, a agressividade manifesta-se quando este tenta chamar a atenção ou ser o centro da atenção e não o consegue, ou satisfazer algum desejo que não vê satisfeito, ou ainda subjugar alguma vontade sem conseguir. Então recorre à agressividade como forma de impor aos outros o que procura. No orgulhoso e no soberbo, a agressividade costuma despertar de uma maneira mais pontual, mas em episódios que podem ser mais violentos. Ativa-se quando não lhes dão razão em algo de que estão convencidos, quando se sentem impotentes para solucionar alguma situação que não se resolve conforme eles gostariam, quando se reprimem de fazer ou exprimir o que sentem, ou por terem sido feridos nos seus sentimentos. Podem ser mais nocivos nestes episódios de ira do que o vaidoso, porque têm tendência para acumular tensão e, quando perdem o controle de si mesmos, podem explodir repentinamente. Podem comparar as distintas agressividades do vaidoso e do orgulhoso com as de um leão e de um rinoceronte, respectivamente. O leão é agressivo pela própria natureza, já que é carnívoro e se alimenta da carne de outros animais, de modo que a agressividade é inata nele. Esta agressividade é como a do vaidoso. Porém, o rinoceronte é um animal herbívoro e não utiliza a violência habitualmente, já que não precisa caçar para se alimentar. Apenas atacará em momentos muito pontuais quando se sentir ameaçado ou ferido. Esta agressividade é como a do orgulhoso. A agressividade do soberbo é semelhante à do orgulhoso e unicamente se distingue no grau, uma vez que é mais difícil ofender os sentimentos do soberbo. Uma vez que as pessoas normais os evitam, para não se sentirem sós, procuram encontrar outros como eles. Os odiosos costumam filiar-se em movimentos radicais e violentos baseados na justificação do ódio pelos que eles consideram diferentes. Mas esse mesmo ódio acabará destruindo-os, porque vão aproximando o espírito cada vez mais da solidão, em desunião com os outros seres da criação. No final das contas, é o que eles queriam. Se exteriorizamos sentimentos como o ódio, a raiva, a ira ou o rancor, podemos prejudicar os outros. Mas se os guardamos, fazemos mal a nós mesmos. Então o que podemos fazer com eles? Cortá-los pela raiz. Procurar trabalhar para que não surjam internamente. Tomar consciência de que a agressividade não vem do exterior, mas sim do interior, que acorda em nós porque o transportamos em nós mesmos, que é mais uma manifestação do nosso egoísmo. Se desperta quando não reconhecem os nossos méritos, é porque ainda não superamos a vaidade. Se aparece porque sofremos algum episódio de ingratidão ou calúnia, é porque temos que superar o orgulho ou a soberba. Como se supera a agressividade? Primeiro, admitindo que a temos, e segundo, tentando superá-la através da compreensão. O que se deve compreender? Compreender a nós mesmos, compreender os outros, compreender as circunstâncias que enfrentamos. Compreender que, às vezes, nos aborrecemos porque não queremos admitir que estamos errados ou não queremos reconhecer certas atitudes egoístas em nós mesmos. Se a agressividade surge em nós porque reprimimos as nossas opiniões, trabalhemos para emiti-las como são. Se surge porque alguém nos faz mal,
compreendamos que isso se deve à falta de evolução desse espírito que ainda está pouco avançado no conhecimento do amor. Que em algum lugar do passado nós também devemos ter estado na mesma situação, nesse estado de ignorância espiritual, fazendo a alguém o que estão nos fazendo agora, e que se esperamos compreensão para conosco, para os nossos atos de egoísmo, também devemos adotar uma postura compreensiva em relação aos atos egoístas dos outros. Devemos compreender que muitas das circunstâncias adversas que enfrentamos não estão ali para nos desagradar, mas sim para estimular em nós o aprendizado do amor e a superação do egoísmo. E se já ativamos a nossa agressividade, o que fazemos para nos libertarmos do mal-estar sem prejudicar ninguém? Há uma forma de alívio através da qual se liberta o mal-estar sem prejudicar os outros, e que é exteriorizar como se sente, admitir o que o despertou e descrever os motivos pelos quais despertou. Deverá ser com alguém que não seja a pessoa com quem temos o problema, para evitar causar-lhe danos. Preferencialmente alguém que se caracterize por ser uma pessoa pacífica, que não se deixa levar facilmente pela agressividade e em quem, além disso, confiemos. Apenas pelo fato de exteriorizarmos o mal-estar, nos sentiremos aliviados, libertos do mal-estar provocado pela agressividade, mais serenos e moderados. Posteriormente, quando se esteja mais tranquilo, já é possível tentar conversar com a pessoa com quem se tem algum conflito, para procurar uma solução. Mas devemos procurar a forma e o momento de fazer isso, nunca quando estivermos irados ou raivosos, porque então poderíamos causar muitos danos, os mesmos ou ainda mais do que os que causaram a nós. Qual é o primeiro passo que cada um devia dar para poder amar? Para amar é necessário sentir a si mesmo, e para sentir a si mesmo é necessário conhecer a si mesmo. Se quer amar os outros, aprenda primeiro a amar a si mesmo, através de se conhecer. Quem não quer bem a si mesmo, não pode querer aos outros. Há pessoas que justificam as guerras dizendo que são necessárias para evitar um mal maior, para preservar a paz ou a democracia. Qual a sua opinião sobre isso? Então, se realmente são amantes da paz e da liberdade, não façam o contrário do que pregam. Porque se alguém, pelos meios que usa, contradiz o fim, está sendo um mentiroso, um hipócrita. O fim não justifica os meios, porque os meios devem estar sempre em sintonia com o que se procura alcançar. Não se pode conseguir a paz através da guerra, nem a liberdade através da imposição, e nem a justiça através da injustiça. Um autêntico crente no amor jamais entrará numa guerra para matar os seus irmãos, porque qualquer humano é seu irmão. Por acaso vocês não têm filhos? Gostariam que sofressem numa guerra, que os ferissem ou matassem, que passassem fome e sofrimento? Gostariam que destruíssem as suas casas, as suas aldeias e cidades? Então pensem que no outro lado acontece o mesmo, que se forem à guerra, causarão o mesmo sofrimento, morte, dor e destruição que não querem para vocês. Porque os do lado contrário também têm filhos que sofrerão, crianças que sofreram a miséria, fome, dor, sofrimento, destruição e morte. Simplesmente os digo que tudo aquilo que não querem para os seus filhos, não causem aos filhos dos outros. Porque, realmente, o que fazem aos filhos dos outros, pela lei da justiça espiritual, estão fazendo aos seus próprios filhos do futuro. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais. Você pode compartilhar com seus amigos?